Uma boa noite a você. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um momento de devoção ao nosso Deus, aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Você é nosso convidado especial para permanecer conosco durante esse tempo de oração, de meditação na palavra do Senhor, tempo de refrigério para a vida de todos nós, tempo de ouvir boas notícias em momento em que ouvimos tantas notícias que desagradam, que nos entristecem, que nos preocupam. Estamos aqui agora, nesse momento, para ouvir boas notícias. A boa notícia do Evangelho transforma as nossas vidas, que nos encoraja, que nos fortalece, nos traz alegria de viver mesmo em meio às adversidades desta vida. Temos plena consciência de que esse é um momento difícil, muitas famílias estão sofrendo, não é, por causa da pandemia, e as dificuldades são as mais diversas, de ordem emocional, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, o desemprego, né? O luto, tantas outras coisas que trazem preocupação. Por outro lado, né, olhamos para o Senhor, olhamos para Deus, para a sua palavra e buscamos nela o encorajamento que precisamos para seguir em frente, na certeza de que, em meio às adversidades, o Senhor está sempre com o seu povo. Encontraremos, sem dúvida nenhuma, um caminho para seguir, uma resposta para as nossas perguntas. Encontraremos solução para o problema. Basta que tenhamos fé, que permaneçamos firmes. Isso é o que Deus pede de cada um de nós. E este é o desafio feito a todos nós. Agora, esse tempo que passaremos juntos é um tempo de refrigério para nós, né? De leitura da palavra, de meditação. É um momento de beber da água da vida que transforma o nosso interior e que nos encoraja, né? Para dar um passo adiante ou para dar os passos necessários, né? A fim de prosseguir no caminho da fé, na certeza de que Deus é soberano, Ele está sentado no seu trono de glória e cuidando de cada um de nós, cuidando de você, de mim, da nossa família, dos nossos, né? Portanto, sinta-se acolhido pelo próprio Deus, abençoado, você, irmão, irmã, todos são certamente filhos queridos do nosso Pai Celestial. Vamos fazer uma oração nesse momento. Convido você, se puder, né? Vamos parar um pouquinho, silenciar, né? A nossa mente, nos acalmar também, a fim de que possamos orar nesse momento. Ó Deus querido e amado, nossa gratidão a Ti por mais um dia de vida, Senhor Deus, por mais um degrau que subimos, que avançamos, em meio a dificuldades, ó Deus, que acontecem na nossa vida e ao nosso redor. O Senhor tem nos dado condições de prosseguir. Ó Deus querido, quero agradecer pela vida de cada um que está participando agora. Ó Deus, continua cuidando. O Senhor bem sabe quais são as necessidades, as preocupações, as lutas, as adversidades que cada um tem enfrentado. Estende as tuas mãos de poder, Senhor, e renova as forças de todos nós. Abençoe a tua igreja, Senhor, o teu povo, que possamos encontrar em Ti, na tua palavra, tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, para nos manter firmes, vigorosos, ó Deus, mesmo em tempos de adversidade. Cuida de cada um, guarde debaixo dos teus cuidados, da tua proteção, é a oração que fazemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer a todos que estão conosco, participando, aqueles que são de perto, os que são de longe, né? Aqueles que já conhecemos, né? Bem, outros que conhecemos apenas pelo nome, né? Todos são muito bem-vindos, irmãos e irmãs, que esse tempo seja um tempo de bênção para todos nós. A leitura bíblica que faremos hoje está no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. Esse é o texto bíblico que eu vou ler. Eu peço que você acompanhe Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 5. Você poderá ouvir a leitura, também acompanhar, né? Se você assim quiser. Juízes 13, 1 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos falar hoje sobre como lidar com as adversidades que são duradouras, né? Como lidar com as adversidades que são duradouras. Há adversidades que demoram, né, para se passar. Há problemas que a gente demora para resolver, né? Duram bastante tempo e testam a nossa fé, a nossa disposição, a nossa coragem, né? Então, os israelitas pecaram outra vez contra Deus, e eu estou lendo o texto aí, relendo, Juízes 13, versículo 1, os israelitas pecaram outra vez contra Deus, e o Senhor, por isso, né, deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Veja você, o número 40 se repete na Bíblia várias vezes. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto. É o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Moisés ficou no monte 40 dias. Êxodo 24, 18. O profeta Jonas advertiu os moradores da cidade de Nínive que o julgamento viria após 40 dias. Jonas capítulo 13, versículo 4. Jesus foi tentado por 40 dias. Mateus capítulo 4, versículo 2. Então esse número sempre está ligado a períodos de provação ou de julgamento. Então, quando necessário, Deus separava um período na vida do seu povo para que fosse um período educativo. O tempo de provação não tinha como objetivo destruir as pessoas.
tempo de provação tinha como objetivo ensinar. Era um período de aprendizado. Esse tempo iniciava e também terminava com a ação e com a providência de Deus. Os israelitas ficaram 40 anos nas mãos dos filisteus, é o que vimos já. E como eles saíram daquele período de aflição duradoura, é o que veremos. Em primeiro lugar, a solução vem de dentro. O encerramento daqueles 40 anos de provação começou com uma família do próprio povo de Israel. Deus não mandou alguém de fora para libertá-los das mãos dos filisteus. Dentre os israelitas, ele levantou uma família de onde viria o livramento. No tempo de Moisés, a água que saciou a sede dos israelitas não veio de fora, mas brotou no chão do deserto. Nem o maná, o alimento que o povo comia, veio de fora, mas era o alimento dado pelo próprio Deus e que o povo recolhia diariamente. Na maioria das vezes, a resposta que traz a solução não vem de fora. Ela sempre nasce no mesmo ambiente do conflito. Onde é que surgiu o problema? Pois bem, a resposta pode estar muito perto ou no mesmo ambiente onde surgiu o problema, a dificuldade, o conflito. Surpreende-nos perceber que Deus se manifesta com bondade através do que nós já conhecemos. A resposta que tanto esperamos vem do conhecido, vem do ordinário, vem do comum. Como o filho pródigo da parábola do Novo Testamento, nós somos tentados a ficar olhando pela janela, acreditando que aquilo que necessitamos está distante. No entanto, a resposta que tanto esperamos pode estar diante dos nossos olhos e pode estar até mesmo dentro de nós. Pode até ser que a oração que repetidas vezes fizemos já tenha sido respondida, mas pode ser ainda que não tenhamos percebido ou não estamos atentando para a resposta que Deus deu. No segundo momento, não se esqueça de olhar para o improvável. Entre as famílias de Israel, havia muitas mulheres casadas e certamente a maioria delas eram férteis e podiam gerar filhos. Deus, na sua forma soberana, escolheu Manoá e a sua esposa, que não podia gerar filhos. O anjo de Deus foi levar a notícia que a mulher estéril seria mãe de um filho. Juízes capítulo 13, versículo 3. A intervenção de um anjo nesta cena diz que aquela gravidez tornou-se possível por causa da intervenção divina. Portanto, tratava-se de um milagre. Esperava-se filhos de qualquer casa, menos da casa de Manoá. O libertador de Israel, naqueles dias, nasceu de uma mulher que não podia gerar filhos. Na ocasião em que Davi foi ungido rei de Israel, o seu próprio pai, Jessé, não contou o jovem entre os candidatos ao trono, pois ele não tinha aparência de rei. No entanto, foi escolhido por Deus
É o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Naquilo que é improvável para nós, pode estar a resposta de Deus em nosso favor. Depois de considerar todas as possibilidades, devemos considerar também aquelas opções aparentemente inviáveis e improváveis. Na maioria das vezes, Deus nos surpreende. Da esterilidade comprovada pode surgir vida, uma nova vida e uma nova história. Em terceiro e último lugar, aprenda a respeitar o tempo. Havia muitos homens entre o povo de Deus, mas Sansão, aquele através do qual Deus os livraria das mãos dos filisteus, ainda não tinha nascido. O libertador, a resposta para o problema, o homem que seria a solução, ainda não tinha nascido. O problema já estava instalado, mas a solução estava nascendo, estava sendo preparada. O anjo disse à mulher que seu filho Sansão livraria Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 5. Porém, entre a promessa e a concretização da promessa, passaram-se muitos anos. O libertador ainda não tinha nascido, até que chegasse a ser juiz de Israel, muitos anos se passariam. Sansão foi o 13º juiz de Israel. Exerceu essa atividade no período de 20 anos. Juízes capítulo 16, versículo 31. Através dele, Deus livrou o seu povo das mãos dos filisteus. O caminho apontado por Deus não era o mais curto, e a solução viria, mas não rapidamente. Era preciso respeitar o tempo e aprender a esperar. Algumas adversidades são duradouras. Alguns problemas que você enfrenta e que eu enfrento demoram para ser resolvidos. Há solução para as adversidades duradouras, porém, é preciso aprender a esperar e a respeitar o tempo. Estamos nos tornando cada vez mais imediatistas. As facilidades criadas para a nossa vida cotidiana nos induzem a pensar que tudo o que queremos tem que acontecer rápido. A nossa ânsia por respostas imediatas nos faz pensar que Deus se demora. Deus não se guia pelo nosso relógio, nem pelo nosso calendário. O tempo de Deus é outro. Preste atenção no que disse o profeta Isaías, registrado no capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. A nossa pressa é imensa. Quase tudo é urgente, mas nesta vida, poucas respostas são imediatas. Quase tudo
precisa nascer, crescer e amadurecer. Nós precisamos respeitar o tempo e os limites impostos. Vou agora dizer a você uma frase, vou ler uma frase dita pelo pastor Caio Fábio, preste atenção. Ele diz assim: não se preocupe, não tenha pressa, o que é seu encontrará um caminho para chegar até você. Deus não demora, Ele capricha. Vou ler novamente. Não se preocupe, não tenha pressa. O que é seu encontrará um caminho para chegar até você. Deus não demora, Ele capricha. Faço aqui as últimas considerações. A solução para as adversidades nasce no chão da própria adversidade. Aquilo que pode melhorar a vida ou dar sentido a ela pode estar muito perto de nós. Muitas vezes abandonamos o óbvio por ser óbvio demais e complicamos um caminho que Deus quis simplificar. Adversidades duradouras podem terminar com escolhas simples. Não se esqueça de considerar o improvável para você. Em qualquer circunstância, avaliamos sempre as possibilidades e o provável. Contudo, não devemos nos esquecer que Deus, às vezes, anda por caminhos estranhos a nós. Aflições duradouras podem ser amenizadas ou até extinguidas através de soluções improváveis para nós. Deus quer nos ensinar a lidar com o tempo. As aflições duradouras são indesejáveis. Contudo, podem ser muito educativas. Aprendemos muito nas dificuldades que se prolongam. Aprendemos no processo de perseverança, de luta, e aprendemos quando encontramos a solução também. No Salmo de número 119, versículo 67, o salmista escreveu: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ninguém quer passar por dificuldades, nem eu e nem você. Mas na escola desta vida, há lições que requerem um pouco mais de esforço, de dedicação, de perseverança, de persistência, de exercício da fé, da esperança. Estamos atravessando um momento difícil, de pandemia. Um momento que requer de nós uma elasticidade muito grande, um jogo de cintura, como dizemos popularmente, num processo que vai, que volta, que abre, que fecha, que libera, mas que impede. Então nós estamos nesse movimento, um processo de adversidade duradoura. A solução virá, e já estamos nos encaminhando certamente para em direção à solução desse problema, mas precisamos perseverar um pouco mais. E enquanto perseveramos,
devemos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e quando sairmos dessa situação, certamente, para aqueles que perseverar, sairão mais fortalecidos, mais animados, sabendo valorizar a vida, né? E o que realmente importa não é ser valorizado. É um tempo de grande aprendizado, é um tempo de recolhimento, de oração e de crescimento, se soubermos aproveitar. Né? Muita confiança em Deus, é disso que nós precisamos. Né? Agora não é hora de desanimar, né? De abandonar os caminhos do Senhor, muito pelo contrário, é o momento de permanecermos firmes e venceremos, com certeza, porque o Senhor Jesus está conosco. Vamos orar nesse momento, convido você para orar também. Pai querido e amado, a nossa imensa gratidão a Ti, Senhor, que está com as Tuas mãos sobre nós, e nós nos sentimos como vasos nas mãos do oleiro. Assim, somos nós, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus querido, que a Tua obra em nós permaneça, continue, como o Senhor já está fazendo, continue trabalhando na vida de cada um, Senhor, de modo que possamos cada dia mais ser melhorados na ação transformadora do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe teu filho, tua filha, abençoe a tua igreja, o teu povo, abençoe, Senhor, aqueles que sofrem, os que estão enfermos, os que estão enlutados, os que estão preocupados, os que se sentem angustiados, Senhor. Abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um. Que a Tua palavra, Deus, possa trazer o refrigério, a renovação das forças, a renovação da fé, que seja, de fato, um alimento, ó Deus, para a nossa vida interior. Ó Deus querido, ainda que as coisas ao nosso redor se deteriorem, que a nossa fé, ó Deus, possa crescer, se fortalecer, se firmar, ó Deus, e possamos ter saúde na nossa vida espiritual, Senhor. Possamos crer em Ti todos os dias, especialmente nos dias de adversidade. Ajuda-nos, ó Pai querido, nos momentos de fraqueza. Dá-nos a Tua graça, Senhor, segura as nossas mãos, nos carrega no colo, Senhor, e possamos prosseguir nesta caminhada, confiando em Ti, Senhor, e com o coração e a mente convictos de que a vitória virá. É assim que encerramos esse momento de devoção, com o nosso coração cheio de fé, na certeza de que grandes coisas o Senhor fará por nós, por essa nação, ó Deus, por esse povo que hoje sofre, chora, Tua igreja, Senhor, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio e por nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém